graças a Deus. Amém, irmão? Deus é bom. Vamos abrir a palavra de Deus, capítulo 7 de Marcos. Hoje nós vamos falar um pouco acerca de uma das partes mais importantes da nossa vida e que nós comumente não damos a devida importância, que é o coração. Aqui no capítulo 7, o Senhor Jesus ele foi interpelado pelos escribas e fariseus vindos de Jerusalém. Ele responde a essas pessoas mostrando que a religiosidade deles era uma religiosidade morta, era uma religião que não tinha vida em si mesma. Está a sós com seus discípulos, ele ensina a eles qual é o grande perigo da religiosidade. O grande perigo da religiosidade, irmãos, é que ela não pode transformar um coração endurecido. Somente o Espírito pode. Jesus vai dizer as seguintes palavras, a partir do versículo 14, do capítulo 7. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, acerca da parábola. Percebe, irmãos, Jesus havia dito que nada de fora poderia contaminar o homem. Mesmo essa frase tão direta, ela foi incompreendida pelos discípulos por conta da religiosidade. Enquanto a espiritualidade nos faz enxergar além do que os outros veem, a religiosidade nos faz enxergar a quem? A religiosidade cega a espiritualidade da visão. Percebe? Desses homens impediu eles de enxergarem a coisa mais óbvia do mundo, que todos os alimentos foram feitos por Deus e, portanto, eles não são impuros, desde que sejam ingeridos para a glória de Deus. Vejamos, simples, irmãos, e deveria ser para eles também. Nós temos o Novo Testamento, glória a Deus por isso. Mas eles tinham o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento nós vamos ler. Abra, por favor, comigo no livro de Gênesis, logo no início de Gênesis, a partir do versículo 26, do capítulo 1, capítulo inicial da Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as céus, e a todos os répteis da terra, em que há folha de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã no sexto dia.
Perceba, Deus cria todas as coisas e dá para que o homem aproveite de tudo aquilo que ele criou. Tudo que Deus criou era bom, mas o pecado entra no mundo e junto com o pecado a contaminação. Quando Deus então, por meio da lei, restringe determinados tipos de alimento para o seu povo, Deus não estava querendo mostrar que aquele alimento era impuro. Por exemplo, a lei proibia e proíbe alguns judeus ortodoxos até hoje de comerem carne de porco. O propósito de Deus não era mostrar que o porco era um animal impuro, ou que o porco era um animal que de alguma forma faria mal a nós. Deus queria mostrar por meio de determinadas regras que nós temos limites nesse mundo por conta do pecado. Por conta do pecado, nós devemos andar nesse mundo com bastante cuidado, para que a malignidade que habita no mundo não nos contamine ainda mais. A contaminação que Deus sempre procurou advertir o seu povo é a contaminação espiritual. Por meio dos dias, Deus quer mostrar ao seu povo que nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos a nos relacionar com o mundo por meio do amor. Não ame o mundo, é o que diz Deus. Nós devemos amar a Deus, que é o nosso próximo. Não ame o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No mundo nós encontraremos concupiscências dos olhos, da soberba da vida. É por isso que Deus, no Antigo Testamento, ele proíbe a ingestão de determinados alimentos com o propósito de mostrar para o seu povo. Assim também como Deus dizia, o sacrifício de determinados animais. Não é porque Deus se agrada quando você mata um animal. Não, é porque Deus se agrada com a obediência. E o sacrifício daquele animal simbolizava o sacrifício perfeito do Filho de Deus a nosso favor. Como diz o autor da carta aos Hebreus, o sangue de touros e bodes jamais pode purificar o pecado de qualquer pessoa. Somente lava os pecados. Então aqui Jesus, irmãos, de maneira muito clara, ele fala para esse grupo de pessoas que o alimento por si só ele não suja o homem. Ele não traz imundícia espiritual ao homem. Mas as pessoas não entendem. Por que elas não entendem? Porque elas já estavam formatadas com a religião. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a religião coloca o homem em uma caixa, enquanto que Deus nos apresenta um oceano de oportunidades para viver para a glória dele. Por exemplo, se o judeu se arrisca o fato de não entrarem e não se comunicarem com os não-judeus, como seríamos evangelizados? Se Deus não tivesse usado o apóstolo Paulo, e antes disso o apóstolo Pedro, entrando na casa de Cornélio, evangelizando Cornélio, antes ele precisou ver e ouvir de Deus o quê? Não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E aqui Jesus já está adiantando isso. Como o evangelho para o mundo inteiro e não para um grupo restrito, mas é para o mundo inteiro. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Se ele for batizado, será salvo. Jesus está querendo mostrar para a gente que nós temos que tomar muito cuidado com usos e costumes que não levam a nada. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer, por exemplo, em 1 Coríntios 9, ele disse: com os judeus eu fiz como se eu fosse judeu. Mas quando eu estava em determinados povos que não tinham os costumes judaicos, eu respeitava os usos e costumes dele e apresentava a eles a Jesus Cristo. E eles criam em Cristo e muitos eram salvos. Nós não podemos deixar, como aqui, que usos e costumes, que palavras de homens determinem a direção da nossa vida. A nossa vida é a palavra de Deus.
Jesus fala isso aqui, olha, os versículos anteriores. Ele diz, versículo 12, do capítulo 7, então, o Senhor de favor seu pai ou sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. É isso que nós temos visto, a tradição de religiosos tem falado mais alto do que a própria palavra de Deus. Para algumas pessoas, a tradição da sua denominação é mais importante do que diz a palavra de Deus. Por exemplo, vamos identificar que existem determinadas denominações que não vêem problema nenhum em ordenar pastoras. Mas a palavra de Deus vê problema nisso. E aí? Você vai ficar com quem? Com o que diz a denominação ou com o que diz a Bíblia? Nós estamos chegando nos últimos dias, aonde muitos da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Por isso nós devemos cada vez mais nos apegar à Bíblia e não nos afastar dela em hipótese alguma. Devemos cada vez mais buscar familiaridade com a palavra de Deus, meditando nela, como já dizia o salmista, de dia e de noite. Como dizia a palavra, dando ela no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Então aqui Jesus agora, no versículo 18, então lhes disse assim, vós também não entendeis. Jesus então repreende os discípulos, porque eles não estavam entendendo o simples. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? O que entra não pode contaminar a gente. O problema da gente é o que está dentro. Como já dizia um teólogo, o coração do problema do homem é o problema do coração. O centro do problema humano é o coração do homem. Porque não lhe entra no coração. Perceba, nenhum alimento que você possa ingerir, ele dá o seu coração. Entenda, ele não está falando aqui coração no sentido físico. Ele está falando coração no sentido espiritual, no sentido simbológico. Coma pode entrar, afetar a sua alma. Mas ele diz aqui, não entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Você perceba que mesmo com essa passagem tão clara aqui em Marcos capítulo 7, sempre foi um problema para a igreja consumir determinados alimentos, que são ao paganismo. Então, aqui na nossa própria cidade, nós temos o exemplo do acarajé, que é uma marca do nosso estado. Então, muitas pessoas vêm para comer um acarajé. Para mim é problema porque eu tenho gastrite. Mas não tem problema você comer nenhum alimento. O único problema é se aquilo que você for comer do seu irmão, você não vai comer pelo amor que você tem ao seu irmão. É isso? Essa é a limitação que Paulo fala em Romanos. Quando uma pessoa muitas vezes fraca não entendeu determinados preceitos como esse, nós, para não escandalizarmos, a gente abre mão de um alimento. O que é um alimento para a gente? Se a gente pode ficar inclusive alguns dias sem comer, a gente não pode ficar sem comer algum tipo de alimento, se isso vai fazer bem ao meu irmão. Eu não amo o meu próximo? Se eu amar mais um pedaço de comida do que o meu próximo, que tipo de amor que eu sinto pelo meu próximo? Mas o alimento em si mesmo, ele não nos contamina. É isso que o Senhor Jesus quer mostrar. Nada que há no mundo pode contaminar o homem. E perceba, Jesus, mais uma vez, Jesus não está falando, irmãos, no sentido literal. Por
quê? Porque você comer uma comida da rua, você pode pegar uma bactéria e morrer. Você comer comida do lixo, muitas vezes você pode pegar alguma verme, né? Então você pode comer algumas coisas. A gente tem exemplo de irmãos aqui que comeram em determinados lugares e tiveram depois uma infecção intestinal. O que Jesus está falando é que esses alimentos não podem contaminar a alma. Segundo ponto, mas a glutonaria continua sendo pecado. Jesus não está liberando a glutonaria aqui. Jesus não está falando de quantidade, ele está falando da qualidade do alimento. Os judeus acreditavam que determinado tipo de alimento era ruim, era impuro, contaminava o homem. E a maneira como você consumia esse alimento também poderia te contaminar, como é o caso aqui. Os judeus estavam dizendo que Jesus comia, ou seja, aquele alimento que ele comia estava contaminado pela impureza das suas mãos, que não haviam sido devidamente purificadas pelos rituais que os próprios fariseus criaram. Não estava na lei. Então aqui a gente vai perceber que Jesus sentencia de maneira muito clara que eu e você podemos comer de tudo aquilo que existe debaixo do sol, desde que isso seja feito de graça, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Mas existe um problema. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Isso complicou a cabeça deles. Como assim, Senhor, o que sai do homem? Será que o Senhor está falando dos nossos... O Senhor Jesus está falando daquilo que sai por meio da nossa boca. E ele diz, o que sai do homem é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens tem os maus desígnios. O único alimento que contaminou o coração do homem, qual foi? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O alimento, não foi o alimento em si, mas a desobediência em comer aquele alimento que Deus havia proibido. Aquilo contaminou não o corpo de Adão e Eva, mas contaminou a alma deles. Trouxe morte espiritual. Portanto, todos nós já nascemos com o nosso coração corrompido. E antes da gente concluir aqui, nós vamos pensar hoje nesse tema que eu disse aqui a vocês, como anda o nosso coração. Existem algumas passagens aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês antes da gente concluir essa passagem aqui de Marcos, que vai até o capítulo 23. Uma das passagens mais importantes para eu e você entendermos o coração humano é o capítulo 17 do livro de Jeremias. Jeremias 9, ele vai dizer que enganoso é o coração. Mas é importante que eu e você entendamos qual é o contexto disso que Jeremias está dizendo. Aquilo que Jeremias está dizendo é um pensamento que começa lá no versículo 1 do capítulo 17. É uma passagem que vai de 17, versículo 1, até 17, versículo 11. E o título da minha Bíblia, o subtítulo da minha Bíblia, talvez seja o da maioria de vocês, é O pecado engana e destrói. De onde é que procede o pecado? De onde é? Do coração. Perceba que Jesus está tratando do mesmo tema que Jeremias está tratando aqui no capítulo 17. Jeremias 17, versículo 1. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Embora o versículo-chave para nós aqui seja o 9. O pecado de Judá está com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Percebeu? O pecado está gravado aonde? Do seu coração. É uma simbologia. É como se o nosso, naquela época, irmãos, nessa época mais precisamente, era muito comum as pessoas escreverem tábuas. Inclusive,
quando João Batista vai receber o nome dele, foi que trouxeram uma tabuinha para que Zacarias escrevesse o nome João. Afinal de contas, pergaminho, pergaminho que era feito com uma alga que vinha do rio Nilo. Depois, muitas pessoas também desenvolveram uma forma de pergaminho que era com couro de animal, mas todas essas duas classes de pergaminho eram um material muito caro. Então era mais comum as pessoas escreverem em tábuas de madeira, era o mais comum, né? E aqui ele vai dizer que no nosso coração existem como que tábuas, seria como folhas. Está escrito lá dentro. Então não adianta limpar aqui fora, porque é aqui dentro que está sujo. Por mais que a gente limpe bastante por fora, não vai sequer diminuir a sujeira. E aqui ele diz, versículo 2: seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ou seja, Jeremias está falando que a falsa adoração do passado ainda estava influenciando os judeus do presente. Perceba, irmãos, a maior parte das heresias, elas são frutos de heresias do passado, que são meio que requentadas e usadas aqui no presente. Você vai ver um grupo chamado de Testemunha de Jeová. E esse grupo chamado Testemunha de Jeová, eles negam a divindade de Cristo e eles vão dizer que Cristo é o Filho de Deus, que é um homem. Essa ideia não é nova, não foi os Testemunhos de Jeová que criaram essa ideia é bem antiga. Essa ideia foi criada por um homem chamado Ariano, se eu não me engano, e depois essa teologia foi chamada de arianismo, se eu não me engano, onde ele dizia que Jesus era a primeira criação de Deus, mas também era uma criação de Deus, e depois que Deus criou a Jesus, com Jesus e por meio dele, ele criou todas as demais coisas. É isso que nós chamamos de o arianismo, se eu não me engano. Eu não sei se o nome técnico é esse, mas eu creio que seja. Então você vai ver, isso aconteceu há mais de 1000 anos atrás. Aí veio o Testemunho de Jeová, há 200 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, e requentam isso. Essa teologia não é deles. Já existia há muito tempo. Vão e requentam como se fosse deles. Então, perceba que as heresias do presente, elas têm raízes no passado. Basta você estudar a Bíblia. Não existe nada novo debaixo do sol. O mesmo diabo de ontem é o diabo de hoje. As heresias do passado são as mesmas heresias do presente, como eu disse a vocês. Eles apenas botam roupas diferentes para poder ficarem com a cara do hoje, mas são as mesmas heresias. E aqui ele está dizendo aqui que a falsa adoração do passado estava influenciando a geração de Jeremias. Embora a geração de Jeremias fosse ao templo, você vai ver inclusive que Jeremias prega diante do templo, na porta do templo. Jeremias está pregando para um grupo de pessoas durante um determinado tempo, mostrando que aquela adoração que eles estavam prestando, como nós falamos, era só da boca. Jesus fala sobre isso em Marcos 7. E aqui Jeremias diz agora no versículo 3: o monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também por causa do pecado em todos os teus territórios. Aqui Jeremias vai tratar de um assunto que Jesus tratou bastante: pecado e as consequências do pecado. O apóstolo Paulo diz: não se engane o homem, o que ele plantar, ele... Jesus apresenta da seguinte forma: olha, se entrar pela porta estreita, se andar pelo caminho apertado, vai para o céu. Mas quem anda pela porta larga, quem anda pelo caminho, quem entra pela porta larga, quem anda pelo caminho espaçoso, vai para... Olhe, cuidado, se você ouve e não pratica, você é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quando vier a tempestade, soprarem os ventos,
será grande a ruína daquela casa. É a mesma ideia, pecado e consequência. Você pode esconder o seu pecado durante algum tempo. Você pode ir até para o túmulo com o seu pecado. Mas uma vez que você fechar os seus olhos, se você não de Cristo, se arrependeu diante de Cristo, o seu pecado lhe condenará por toda a eternidade. Muitas pessoas acham que Satanás lança. Muitas pessoas creem que Jesus injustamente lança-as no inferno. Não. Jesus lança no inferno as pessoas que morrem em delitos e pecados. Tiveram toda para se arrependerem e crerem. E preferiram antes a desobediência à obediência. E o dia da prestação de contas chega para todos. É isso que Jeremias está tentando dizer aqui. Jeremias está apontando para algo imediato, que era o domínio dos babilônicos, mas ele está apontando também para o futuro. A oportunidade que Cristo concede para aqueles que se arrependem vem junto com um aviso para aqueles que não se arrependem. A condenação está chegando. Versículo 4: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Está vendo? Você ouve as promessas do Senhor, você não se arrepende, você não tem sua vida transformada. Como pode? Assim por ti mesmo te privarás que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Quem é que acende o fogo da ira de Deus? O pecado do homem. A ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Percebeu a seriedade? Versículo 5: assim diz o Senhor. Olha, quando nós lemos nos livros proféticos, assim diz o Senhor, há um paralelismo em relação aos momentos em que Jesus Cristo diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavras nós devemos dar bastante atenção, pois elas nos encurralam. A Bíblia nos coloca, por vezes, diante de uma encruzilhada, onde nós teremos que escolher um caminho, ou a obediência ou a desobediência. Muitas vezes nós estamos por um caminho reto, mas digo a vocês, em muitos momentos, nesse caminho haverá uma bifurcação. E nós precisaremos aplicar a palavra de Deus de maneira real às nossas vidas, não entrarmos pelo caminho errado. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. E qual é o problema de confiar no homem? É que todo homem tem dentro de si um coração enganoso. É que todo homem tem dentro de si o pecado que de perto assedia. Por mais que ele seja crente, ele ainda está sendo assediado pelo pecado, e ele vai precisar se esforçar com toda a sua força para que o pecado não vença. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne e aparta o seu coração do Senhor. Perceba que o que Jeremias está dizendo aqui é a mesma coisa que Jesus fala no Sermão do Monte. Você não pode servir a dois. Ou você confia no Senhor, ou você confia no seu braço. Você já viu aquele pessoal que diz: não, meu irmão, agora é comigo. A partir de hoje é comigo. Só vai acontecer alguma coisa aqui se passar por cima do meu cadáver. O diabo passa rapidinho. Você e eu, meu filho, não representamos nem um obstáculo para o diabo. Somos vasos de barro. A diferença é se existe um tesouro precioso dentro de nós. Aí sim, aí o diabo tem esse tesouro precioso.
Mas o vaso de barro, o diabo destrói rapidamente. O tesouro precioso que habita no íntimo daqueles que foram regenerados pela graça soberana de Deus. Por isso, cuidado. Ou você confia no seu braço, ou você confia no braço, ou confia no Senhor. Em determinado momento, um grupo de cristãos, porque os cristãos começaram com Abel e vão até o último homem cristão. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós faremos menção ao nome do Senhor. Teve um jovem que foi diante de um gigante, e o gigante riu dele e disse: por acaso eu sou um cachorro para você vir até mim com pau e pedras? Ele disse: eu não estou indo com você com pau e pedras, porque eu não confio no meu braço. Eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Percebe a diferença? Então aqui, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Ah não, eu confio que esse presidente vai mudar o Brasil. Eu confio que certo. Ah não, eu confio que agora esse meu emprego. Ah não, mas eu confio que esse casamento. Ah não, mas eu confio que essa minha dieta. Ô meu filho, ó. Maldito o homem que confia no homem. Se for ver todos os dias, irmãos, se bobear, a gente está caindo nessa maldição. Essa é a mesma maldição que foi escrita no Salmo de número 1 de outra forma. E diz assim: não ande no conselho dos ímpios. Quem anda no conselho do ímpio está debaixo dessa maldição. Maldito o homem que confia no homem. Não, mas eu confio. Ô meu filho, no homem. Você pode dizer assim: eu confio em Cristo na sua vida. E Ele é capaz de lhe usar poderosamente para a glória dele. Isso eu confio. Mas no homem, naquilo que o homem pode fazer, não confie em nada que seja positivo. No negativo você pode até confiar. Capaz de fazer coisas tenebrosas. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Ó, não verá quando vier o bem. Enquanto que o justo tem dois companheiros. Quem são eles? Bondade e misericórdia. Esse daqui que confia no homem, não vê o bem chega. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O cenário aqui é um cenário de desolação. Todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança em qualquer pessoa que não seja Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está, não, é o Senhor. O Senhor é. Porque Ele é como uma árvore plantada junto às águas. Olha que coisa linda. Que estende as suas raízes para o ribeiro. Quem já foi na Centenário, você vai ver, a Centenário tem esse nome, se eu não me engano, por causa daquelas árvores centenárias que tem lá. Existe um pequeno ribeiro que atravessa aquela avenida. Por isso que existem aquelas árvores com seus enormes. E você pode reparar que as raízes, elas correm em direção a esse ribeiro, a essa fonte de água. A mesma coisa acontece no dique do Tororó. Você vai ver árvores enormes que se estendem as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Por quê? Porque esse pessoal, ele bebeu da água viva. Se lembra da conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana? Glória a Deus. Olhe, minha senhora, a senhora vai me dar um... porque eu sou 100% homem, mas eu vou te dar um pouco da minha água, porque eu sou 100% Deus.
essa água que você está me dando aqui, ela vai matar a nossa sede agora. Daqui a pouco a gente vai ficar com sede. Mas a água que eu te ofereço, nunca mais você vai ter sede. Muito pelo contrário. Ela vai fazer de você mesmo um manancial de águas vivas a jorrar. Nós somos abençoados para abençoar. Por isso ele diz, mesmo quando vem sequidão para o mundo inteiro, as árvores que Deus plantou não deixam de dar fruto. O solo fértil, se lembra? Ele sempre dá fruto. Versículo 9, chegamos então ao nosso versículo. Como anda o nosso coração, irmãos? A gente vai fazer agora um exame de coração. Ai, Jesus. Né? Tem uma maquinazinha que o pessoal faz assim, ultrassom do coração, eu acho que é ecocardiograma que chama. E a gente vai ver aqui, eu posso dar um aparelho correto, vai estar lá escrito no seu coração, pecado. É verdade. É. Mas se você for crente, em cima da palavra pecado, vai estar bem escrito, justificado, numa cruz em cima. Amém. Porque a justificação de Cristo triunfa sobre o nosso pecado, nos libertando da maldição e nos dando força e vigor para combatermos contra aquele que antes nos aprisionava. Glória a Deus. Então ele diz aqui, versículo 9: enganoso é o coração. Por isso que quando uma pessoa diz assim, Ai, ai, ai. aí às vezes eu pergunto, de que Deus? Deixa cego. Por quê? É cada coisa que o pessoal sente de Deus, meu filho. Teve uma pessoa que alguns anos atrás sentiu de Deus me dar um prego enferrujado. Ai, Jesus. Hoje eu sei que qual foi o Deus que direcionou esse homem. Então, cuide do que o seu coração te diz para fazer. É uma frase muito comum nas palestras motivacionais, sabia disso? Eu já fui para algumas palestras motivacionais antes de ser crente. Nas motivacionais, uma frase que você ouve bastante é: siga o que o seu coração falar. Na dúvida, siga o coração. Meu filho, na dúvida, não siga o coração de jeito nenhum. Na dúvida, o que o seu coração mandar, não faça. Amém. Se tem dúvida, meu filho, parou tudo. A gente tem que ter o cuidado que um cirurgião... Não sei se vocês já ouviram falar num aparelho chamado marca-passo. Esse aparelho chamado marca-passo, ele é colocado no coração de determinadas pessoas que estão com o coração fraco, o coração correto. Então, para evitar que essa pessoa de repente tenha uma parada cardíaca, se coloca esse aparelho chamado marca-passo. Vai fazer com que o coração dessa pessoa bata direitinho. Mas para fazer essa cirurgia, você tem que abrir o peito da pessoa e você tem que colocar aquele aparelho no coração da pessoa e depois fechar de novo o peito. Agora vamos imaginar que o cirurgião, ele está lá com o marca-passo da mão. E aí chega alguém e diz: olha, ninguém testou esse marca-passo. A gente não sabe se ele está funcionando ou não. Mas bota aí. Se não funcionar, depois a gente tira e bota outro. Você acha que o médico vai fazer isso? Você acha que é simples assim? Fazer uma cirurgia do coração? Será que o médico seria irresponsável a esse ponto, colocar um aparelho que ele não tem certeza absoluta que está funcionando correto? Então agora imagine você tomar uma decisão que você não sabe que é a correta e olhe, preste bastante atenção, porque a Bíblia diz que existem caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas são... Na sua tradução e na minha, na maioria das traduções está assim, mas essa tradução é imperfeita. No hebraico, o que é essa expressão significa caminhos direitos. A tradução correta seria de caminhos, que são os melhores caminhos que os nossos olhos acham.
Como se você visse, esse caminho é o perfeito. Você toma aquela decisão, esse é o caminho. E a Bíblia diz, esse é o caminho de morte. É verdade, Deus. Por isso a gente não pode seguir qualquer coisa, ainda mais no nosso coração, que a Bíblia já te disse, é o quê? É enganoso. Não confie nele. Quando seu coração disser, acabou. Eu vou falar aqui é o Espírito Santo. Ó, deixa marcado aqui 17, a gente vai voltar para aqui, viu? Mas abre em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que foi impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós andamos segundo o coração? Não é segundo o coração não, irmão. É segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Então a gente anda segundo o coração? Não, a gente anda segundo o Espírito. É o Espírito Santo que tem que mandar. Quando você disser, pastor, o Espírito Santo falou comigo que eu devo fazer dessa forma, aí eu digo amém, mano. Se for bíblico, se não for bíblico, eu vou dizer, irmão, vamos orar, porque esse Espírito Santo aí está meio torto, viu? Esse daí não é o santo, não é o sonso. De vez em quando se disfarça. Socorro. Mas, quando um crente faz algo, ele faz pelo Espírito, não pelo coração. O coração é enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Meu irmão, eu vou dizer algo. Nada é mais mentiroso do que o coração. Já imaginou isso, irmão? Mais do que todas as coisas. É o seu coração, é o meu. O meu coração é hábil em me enganar. O seu coração é hábil em te enganar. Porque o nosso coração, ele nos conhece. Então ele sabe como nos enganar. Por isso que é tão perigoso. O meu coração é tão perigoso para mim. É tão perigoso para você. Mas ele vai ser muito perigoso para mim. Ele me conhece. Ele sabe todos os meus pontos fracos. Ele vai tentar me enganar. Ele vai tentar dizer, rapaz, esse caminho é bom, vá por esse caminho. Deus quer que você seja feliz. Meu coração fala isso direto. Eu digo, cala a boca. Fica quieto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E agora, irmãos? E agora se segure na cadeira, viu? Senão você vai saltar. Olha a palavra que a Bíblia usa. E desesperadamente corrupto. Imagine um filme de terror. O filme mais horripilante que você já viu na sua vida é fichinha comparado com o que tem no seu coração. Nada é mais aterrorizante do que o coração humano. Desesperadamente corrupto. O seu coração tem um desespero de corromper. O que é um corrupto? É aquele que tem sede e fome daquilo que não presta. E a corrupção é mais contagiosa do que um vírus. Desesperadamente, essa frase deveria assustar você. Desesperadamente corrupto. Aí a Bíblia diz assim: quem? Essa pergunta é uma pergunta retórica. Ele está dizendo assim: quem é que deve conhecer o coração humano? O que ele quer dizer com essa pergunta é: ninguém conhece o coração humano. Essa é uma maneira, é o que nós falaríamos, isso é um hebraísmo. É uma maneira de falar do hebreu.
Assim como nós temos muitas vezes uma maneira de falar do brasileiro, né? O brasileiro ele tem algumas expressões verbais que são e que muitas vezes, quando são traduzidas para os outros idiomas, as pessoas não compreendem. Por exemplo, você diz para uma pessoa: fique frio, irmão. Sabe o que o baiano diz? Fique peixe. Rapaz, eu estou velho. Quando eu era adolescente, tinha essa gíria. A gíria é a seguinte: fique peixe. Essa é nova. A ideia de fique... É nova não, é velho. Os irmãos chegaram a pegar essa época? Rapaz, então eu sou mais velho que todo mundo. Tinha essa gíria assim: fique peixe, né? Quer dizer assim, aqui na nossa cidade, nós temos, por exemplo, a expressão oxente. A expressão também na moral. Na moral, irmão. É na e moral. Agora você traduz isso. Qual é o significado de na e moral? Não faz lógica. Mas pra gente isso significa o quê? Por favor, irmão, faça isso, né? Na moral, pare de pecar. Amém. Por favor, pare de pecar. Amém. Então, isso são expressões idiomáticas. Aqui na Bíblia a gente vai encontrar muitas expressões idiomáticas do povo hebreu, que muitas vezes são traduzidas para o português e para a gente às vezes não faz sentido. Por quê? Porque a gente não é da cultura hebraica. Então a gente fica... Quando Jesus fala amém, amém. Pastor, na minha Bíblia não tem amém, amém. Tem. Em verdade, porque quando dá uma ênfase, né, aquilo que Jesus havia falado, ele disse: se eu colocar amém, amém, ninguém vai entender nada. Então o tradutor que traduziu para o português coloca em verdade vos digo. Mas no original significa amém, amém. Era uma expressão, uma maneira do judeu falar. Quando ele queria chamar a atenção para alguma coisa, ele usava essa expressão amém, que significa que assim seja, no começo da frase, para chamar a atenção. Então, aqui também é uma expressão idiomática. Quem o conhecerá? Porque, na verdade, o que significa essa expressão é: ninguém conhece o coração, muito menos você. Você mal que o seu coração quer fazer com você. Ele vem com essa carinha de bonzinho, com esse sinal. Você já viu que a pessoa faz assim? Às vezes a pessoa faz assim para mim, assim, ó. E eu digo para a pessoa: olha, a pessoa está dizendo: você acha que eu sou vampiro? Não, meu filho, eu estou desejando para você Cristo seja crucificado. É a única forma que você seja justificado. A pessoa vem: irmão, porque o amor está onde, irmãos? Na cruz. Você já viu como não é bonito? Todo mundo, quando quer mostrar amor, desenha o quê? Coração. O cristão, quando quer mostrar amor, desenha o quê? Porque o coração é o quê? É enganoso. Ele fica se disfarçando de bonitinho, de cor de rosa, de vermelhinho. Não vá não, viu? Não vá não. E lá tem um monstro, meu filho, que quando lhe pega os ossos. Versículo 10: eu, Senhor, esquadrinho o coração. Percebeu? Quem está falando sobre o coração é o único que conhece Deus. Só Ele conhece. Você e eu não somos capazes de discernir. Quando o nosso coração está com a carinha de bonzinho, meu filho, aí você tem que ficar com medo, viu? Mas eu me fiz aquilo. Olha, você acha que quando Saulo de Tarso matava os crentes, ele se sentia como? Ele sentia que estava fazendo um trabalho para Deus. Você acha que ele não se sentia bem? Você acha que Herodias não se recebeu a cabeça de João Batista numa bandeja? Era tudo que ela queria. Meu desejo é realizado. Eu senti no coração de mandar decapitar João Batista. É assim que o seu coração fala com você? De trair Jesus. Demas sentiu no coração de trair Paulo. Cuidado. Davi sentiu no coração de adulterar com Batseba. Davi sentiu no coração de mandar matar Urias.
Pastor, não está assim na Bíblia, tá? É só você pegar o que Jesus fala em Marcos 7. De onde foi que saiu o desejo de adulterar de Davi? O desejo de Davi assassinar Urias? Do coração. Jesus vai falar sobre isso lá em Marcos 7. Se der tempo a gente vai voltar daqui a pouco. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho os corações. O que é esquadrinhar? Olhar cada milímetro. Sabe? A ideia aqui, o autor, a ideia que Deus quer passar aqui na sua palavra é: eu conheço total. Então, quando eu digo que seu coração é mau, é porque ele é mau. Não pense por um segundo que você sabe mais do que Deus. A gente pensa o tempo todo que Deus está antiquado. Passou da validade, que a gente precisa de alguma forma modernizá-la. Não, a gente não precisa modernizar Deus, não, a gente precisa cumpri-la. Então aqui ele diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E aí, qual é a primeira forma de eu barrar a maldade do meu coração? Os pensamentos. Porque o meu coração só vai conseguir fazer o mal que ele deseja fazer se eu pensar e depois agir. Ninguém consegue fazer algo se não pensar antes. Por que minha mão se move? Porque o meu cérebro está mandando essa ordem. Por isso que quando existe algum tipo, né, de problema no cérebro, a gente chama de AVC, as pessoas muitas vezes movimento, perdem a habilidade da fala. Por quê? Porque todos os comandos vêm do cérebro. Mas mais do que isso que eu falei para vocês foi fisiologicamente. Aqui nós estamos falando. Então tudo que vem do coração, ele precisa passar pelo pensamento. Onde é a batalha que o cristão está? No pensamento. Meu coração, ele é sujo. Por mais que eu limpe o meu coração, ele vai se sujar amanhã, ele vai limpar, ele vai sujar, ele vai limpar, vai sujar, vai limpar, vai sujar. Quando é que vai parar isso? Quando a gente for glorificar. Então, quando a Bíblia diz, os limpos de coração verão a Deus. Quem são os limpos de coração? São aqueles que foram limpos e se limpam cada vez mais. São aqueles que foram santificados e se santificam cada vez. Qual é a prova que você é um santo? É que você continua se santificando. Não existe santo sem santificação. Então aqui nós vamos perceber, o coração, ele manda comandos, por assim dizer, para o meu pensamento. Então, adultério, glutonaria, bebedice, a essas, não é o que está escrito em Gálatas 5, e vai procedendo de onde, e vai chegando onde, e no pensamento cristão tira uma espada e combate. A gente combate aonde, irmãos? No pensamento. Quando a Bíblia diz que nossa batalha no mundo espiritual, porque a nossa batalha é aqui, no pensamento. É aqui que a gente perde. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Abra comigo, por favor, no Tiago, capítulo 1. Senão daqui a pouco vai dizer, o pastor está maluco. Eu sou doido, irmão. Isso daí não é nenhuma novidade. Mas eu tenho uma doideira bíblica. Isso eu posso te garantir. Nenhuma loucura que eu falo daqui é da minha própria mente. Mas vem da Bíblia. Pode ter certeza absoluta disso. E depois conferir na Bíblia que o que eu falo vem da Bíblia. Olha o que diz aqui no versículo 12, no capítulo 1 de Tiago. A origem do quê? Do pecado. E aí? Você peca, ou melhor, eu vou usar isso no passado. Como é que você caía no pecado? Porque você não peca mais. Você pode muitas vezes cair, mas um cristão verdadeiro não permanece cair.
porque aquele que é mais poderoso que ele o levanta. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o... Você tem a sua coroa, por isso não precisa se preocupar com a do outro, viu? Cada um tem a sua. Deixa a minha quieta, em nome de Jesus. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém, então não venha dizer que Deus está tentando você, viu? Deus não coloca para passarmos por provações. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça, ela mora em um lugar. Aonde é? Onde é que está o ladrão? Olha que coisa. A pessoa é tentada pela cobiça. E como? Ela atrai e seduz. O coração, ele fica dizendo assim, eu sou bonzinho, eu quero seu bem. Se você fizer isso que eu estou lhe dizendo, vai dar tudo certo. Ninguém vai descobrir, Davi. Você vai adorar, vai ser muito legal. Então a cobiça, depois de haver concebido, onde é que é a concepção da cobiça? Não é mais no coração, onde é? Na mente. A cobiça quer sair daqui dos pensamentos. Depois de haver concebido, ela dá luz ao pecado. E aí é quando você age. É quando você pratica. Perceba que o percurso é coração, pensamento, ação. Então como é que eu faço para evitar que eu peque? Eu combato os pensamentos. Dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então onde é que a gente tem que lutar? Na mente. Quando você ficar com raiva, tem que dizer, a culpa não é dessa pessoa, a culpa é daquele que está usando ela. Não, eu não tenho que orar que Deus mude essa pessoa, eu tenho que orar que Deus mude essa pessoa, mas antes Ele tem que me mudar. Antes Deus tem que me ajudar a ter mais amor, e depois Ele... Porque se eu só amar aqueles que me amam, que diferença eu tenho no ímpio? Nenhuma. Voltando agora para Jeremias 17, vamos concluir essa passagem. Enganoso é o coração, coisas desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Percebeu aqui? Na mesma frase, coração, pensamento, ação. Quando ele diz aqui, segundo o seu proceder, segundo a maneira que cada um age. O que é um procedimento? É uma maneira de agir. Perceba que essas três coisas estão sempre interligadas. Desejos do coração, pensamentos e ação. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Por que uma pessoa que pratica o mal, ela não vai para o céu? Ah, pastor, mas a salvação não é pelas obras. A salvação é por fé. Eu sei, irmão, mas é impossível que uma pessoa em Cristo viva na prática do pecado. Não é o que diz lá em 1 João? O verdadeiro crente, ele não pode viver pecando. A ideia que João fala, não é que o cristão não peca, inclusive antes ele vai dizer, quem diz que não tem pecado, é mentiroso. Mas filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, não esqueça, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas ele vai dizer, mas o cristão, ele não vive pecando, ele não tem mais prazer no pecado, antes o seu prazer está em Deus, em obedecer a Deus. Quando nós somos regenerados, nós recebemos uma nova maneira de pensar. Apesar de termos um antigo coração corrupto, nós temos agora um Espírito que nos faz sentir as coisas não de maneira meramente emocionais, mas, perdoe a redundância, nos faz sentir todas as coisas de forma espiritual.
Eu não amo mais uma pessoa carnalmente, eu amo uma pessoa espiritualmente. O amor carnal é limitado. O amor espiritual não tem limites. Então, o novo ser, o regenerado, ele agora é pelo Espírito, não pelo coração, meu irmão. E aqui, concluindo essa passagem, versículo 11: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Irmãos, parece que Jeremias está falando nada com nada, né? Não, irmão, Jeremias está falando tudo com tudo. Qual é a raiz de todos os males? Qual é? O amor. O que é que domina o nosso coração, irmão? O amor ao dinheiro. Irmãos, você acha que se Davi não fosse rei, ele adulteraria com Batseba? Claro que não, irmão. Você acha que se Davi não fosse rei, ele teria o posto para dar ordem, para mandar matar Urias, botando ele na frente de batalha? Não. Se Davi fosse apenas um pastorzinho e mandasse para o capitão de Israel: oi, bota Urias na frente de batalha, manda esse pastorzinho ir pastar com as ovelhas dele, eu vou receber ordem de pastorzinho. Perceba que muitas vezes a gente quer ter determinadas coisas para poder pecar. Por que você quer ser rico? Porque você quer pecar. Ele revelou isso para você. Ele está só dizendo: rapaz, se você fosse rico, a sua vida seria mais fácil. Olha. Em outras palavras, ele está dizendo: se você fosse rico, eu poderia tentar você mais. Eu não posso nem tentar direito. Percebeu como a gente que não tem dinheiro, meu filho, é protegido. Oh Deus, obrigado, Senhor. É muita proteção. É muita proteção, olha. Então aqui ele diz: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riqueza, mas não retamente. O que é ajuntar riqueza, mas não retamente? Só para ficar bem claro, porque tem gente que vai dizer: não, mas eu ganhei meu dinheiro de maneira íntegra e justa e reta. É mesmo, meu filho? Você ganhou seu dinheiro, foi de maneira íntegra. Quem foi que te deu força para trabalhar? E você deu o que para ele de volta? Quem foi que te deu o trabalho? E você deu o que para ele de volta? E você veio me dizer que você ganhou as suas coisas honestamente? Você está roubando o tempo todo. Sempre, irmãos, que toda riqueza é injusta. Por quê? Porque só tem uma pessoa em todo o universo que é dono da riqueza. Quem é? Deus. Ele pode colocar a mão, mas isso não é seu, é dele. Você pode, por exemplo, estar na sua conta bancária lá, um saldo, você tem uma empresa e você tem uma conta bancária e tem um saldo lá, 20. E aí, meu amigo, você tem 20 milhões de reais e... Eu não. Como assim não? É para botar no seu nome. A conta pode estar no meu nome, mas o dono é outra pessoa. Você é maluco? Não, eu sou certo. Vai eu me apropriar desse dinheiro. Depois o dono vai querer que eu dê conta, e aí? O nome disso se chama servidão cristã. É um princípio que nos ensina que tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor. Você regenerado pertence ao Senhor. Se você mesmo pertence ao Senhor, como que você acha que algum fruto da sua mão pertence a você? Se você não é nem o seu... Percebe, irmãos? Por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para enriquecer. Não, para ter como acudir necessitado. Ajuntei para vós outros tesouro. Junte aonde? Façam para vocês bolsas que não se desgastem. Rapaz, que bolsa é essa? A Louis Vuitton está atrás. Que tipo de tecido é esse? Ah, meu filho, não tem Louis Vuitton certa. Só Deus é que
sabe? Bolsas que não se desgastam. É lá que o seu tesouro está. E eu te direi, ó, sabe qual é a única forma do seu coração estar certo quando ele está no céu? Tem um puritano que diz, antes de Deus nos levar ao nosso coração. Por isso ele diz aqui, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Sabe quem conta uma parábola com essa parábola? Jesus, a parábola do rico insensato, que colheu a colheita e disse, que eu vou ficar rico, que eu vou botar tudo lá no meu celeiro, e vai ser muito legal, e aí eu vou viver de renda. Salva-me, Senhor. Não é que ele acabou de colher tudo, morreu, não aproveitou nada, e o pior, ainda foi para o inferno. Pô! Você gastou todo o seu tempo para juntar dinheiro que você nem aproveitou. E ainda vai para o inferno. Fala, Deus. Agora, irmãos, eu quero terminar a nossa exposição de hoje numa das passagens conhecidas da Bíblia, porém menos compreendidas. É um grande desafio que a gente tem como pregador da palavra de Deus aqui na nossa congregação, eu e o irmão José. Uma das coisas é que as passagens mais conhecidas são as menos compreendidas, sabia? Aquilo que a gente repete muito, na maioria das vezes a gente esquece o conceito. Você não tem que decorar, você tem que conhecer. Decorar e conhecer são coisas completamente diferentes. Quem decora não conhece. E quem conhece não precisa decorar. Então a gente passa por passagens que a gente às vezes sabe de cor. Eu acho assim, tão assim, triste, né? Pessoas que dizem, não, essa passagem está em tal lugar, essa passagem está em tal lugar, essa passagem está em tal lugar. Sim, e o significado? Aí a pessoa fala coisas que não tem nada a ver com nada. Decorou. Leu. Sim. Compreendeu. Aquela palavra estreita. Deus não só distanciou mais ainda. Não decore. Conheça a Deus. Deus não é objeto para ser decorado, mas Ele é uma pessoa que se relacionar por amor com os seus filhos. Agora, irmãos, convido vocês a abrirem, como eu disse a vocês, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, Provérbios 4, 23. Falar do coração e não falar desse versículo ficaria incompleto. Como anda o coração? Irmãos, como o nosso coração deve andar? Guardado. Essa seria a palavra correta. Dois motivos. Guardado para que dele não saiam coisas ruins, e guardado para que não entrem coisas ruins. Há um duplo sentido aqui. É como se o nosso coração ele deve estar sob a nossa supervisão e não ele supervisionando a nossa vida. O nosso coração ele pode ser usado como mas jamais como nosso patrão. Então olha o que diz aqui o capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Talvez, de acordo com a medicina moderna, a parte mais importante do corpo humano não é o coração, é o cérebro. Você não sabia disso? Você já viu alguém fazer transplante de cérebro? Já viu? Não existe. O seu coração, irmãos, ele pode passar por uma delas aqui, a cirurgia de marca-passo. Mas as cirurgias de cérebro não existem, não tem como você mudar o cérebro. Você pode muitas vezes tentar tirar o que está aqui na caixa craniana,
Você pode tentar tirar, e mesmo assim, quando se tira, a pessoa fica com sequelas, nem se sabe se a pessoa vai voltar a viver, porque o cérebro ainda é, para a medicina moderna hoje, algo desconhecido. Mas a Bíblia vem e diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Se a gente levasse isso mais a sério, irmãos, jamais a gente perderia o primeiro amor. Sabe por que a gente abandona? A gente não perde, não, me perdoe a palavra errada. A gente abandona, é assim que está lá. Perdão, na carta aos irmãos da igreja de Éfeso, é dito: tenho porém contra ti o abandonares o primeiro amor. A ideia é: você achou que aquele primeiro amor estava atrapalhando você, você largou. A mãe que acha que não tem condição de criar o filho e abandona o filho na porta. Acontece muito isso em filme, né? Na porta de um... Ela sabe que deixou na porta daquele orfanato. Por isso que lá está escrito: lembra de onde caíste. Você sabe onde você abandonou o seu primeiro amor. Vá lá buscar. Ele é seu. Você não devia ter largado ele. E por que você largou o primeiro amor? Porque o seu coração não estava guardado. Satanás atingiu você com vários dardos e você se esfriou. Você se amornou. Você olha para o seu próximo não como uma pessoa que você deve amar, mas como uma pessoa que muitas vezes só quer se aproveitar de você. E ainda que isso aconteça, que as pessoas queiram se aproveitar, que se aproveite. Se aproveite. Por quê? Porque qualquer coisa que a pessoa se aproveitar de mim é bom para mim. Sabia disso? Quando uma pessoa se aproveita da gente, é algo bom, porque isso gera para a gente o quê? Galardão. A Bíblia diz que quando você dá um copo de água fria, você recebe galardão. Imagine quando uma pessoa está passando você para trás e Deus sabe disso. Olha o tamanho do seu galardão no céu. A Bíblia diz: na malícia sejais meninos. Camarada aí, ele está vindo com mais intenções. Já botei logo ele para correr. E se Deus regenerou ele, você não sabe? E se for desta vez que tudo vai ser novo na vida dele? É Deus. Pedro negou a Jesus 3 vezes. E depois pregou um sermão que Deus usou para converter 3.000 almas. Parece que Deus não gosta do número 3. 3 vezes a Pedro: Pedro, será que tu me ama? E depois que Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram. Acho que Pedro, te perdoei. Ó, só você vê aí 3.000 pessoas aí, ó. Guarda o coração, irmão. Sabe qual é a parte que o diabo mira em você? O coração. É lá que ele sabe que vai causar o mau dano. O próprio Jesus diz em Marcos 7: é do coração que procedem os maus desejos. Então o diabo quer esfriar você. Onde é que ele faz isso? Coração. Guarda o coração. Aquela pessoa falou algo ruim para você, perdoa, deixa eu falar. Alguém passou você, perdoa. Alguém está lhe devendo dinheiro, perdoa. Ah, pastor, perdoar as pessoas que lhe devem dinheiro, é aí que você tem que ser crente. Se tentarem tomar a capa, dê também a túnica. É isso que é. Ô pastor, mas é meu direito. E renunciar tudo está onde na sua vida? Não renunciar nada? Parece que renunciar tudo só vale quando o financeiro não está em jogo. Quando o dinheiro entrou, meu filho, eu não renuncio a nada. É tudo.
salário férias já não desceram. Eu quero tudo certinho, viu? Eu sou crente, mas eu sou besta. Essa é uma das expressões que a gente mais ouve na igreja hoje em dia. Pastor, eu sou crente, mas eu não sou besta. Eu digo, meu filho, eu sou crente e sou besta. Porque se eu disser é porque eu não sou crente. Guarde o coração. Deixa eu me dizer uma coisa. Se alguém passou você para trás, quem está no controle? Deus. Quem está lhe devendo dinheiro? Quem está no controle? Deus, eu creio. Você acha que quem vai sustentar o dinheiro que alguém te deve ou Deus? Eu garanto a você que se essa pessoa pagar tudo que ela lhe deve, daqui a um tempo você vai precisar de mais dinheiro. Mas se Deus for o seu provedor, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua posteridade mendigar um pão. Sabia disso? Por que você... Sabe, aqui eu quero já caminhar para a conclusão. 5 minutos. Sabe, se esfria na igreja. Quando é dito lá em Éfeso, abandonou o primeiro amor, vocês abandonaram o primeiro amor, a palavra que está por trás e não aparece, ela está subentendida, é a palavra prioridade. Aquilo que você ama é aquilo que tem prioridade na sua vida. O seu coração enganoso, ele vai dizer assim, não, você ama a Deus, embora você passe 20 horas na frente da televisão. Você ama a Deus, e a sua prioridade é assistir a novela? Olha, irmãos, eu morei, quando eu era mais novo, eu morei na residência de parentes meus. E o hábito dessa família que eu morei, então, as pessoas sentavam na frente da televisão da tarde, algumas sentavam antes, porque tinha uma novela chamada Malhação, nem sei se existe ainda. Depois tinha a novela das 6 às 7, aí vinha o Jornal Nacional, e depois vinha a novela das 8 ou das 9. As pessoas ficavam todos os dias, cerca de 4 horas no mínimo, na frente de uma televisão. Isso há 20 anos atrás. Hoje a gente fica por baixo 10 horas na frente de um celular e nem percebe. Você já experimentou somar todo o tempo que você gasta olhando para a tela do celular? WhatsApp, Facebook, quem tem Twitter, Instagram, na internet, quem tem jogo, né? Graças a Deus eu não jogo no celular há anos, né? Graças a Deus que não tem falta. Mas já pensou quanto tempo você gasta? Aí você diz, não, eu amo a Bíblia, mas eu dou prioridade no celular. Você quer enganar quem, irmão? Você quer enganar? É como as pessoas que dizem, eu não preciso ir para a igreja para ser crente. Meu Deus do céu. Eu tenho aprendido algo, sabe? É uma palavra que, de fato, eu preciso aprender cada vez mais. Não dê trevas aos porcos. O Espírito Santo tem me repreendido muito com essa palavra. E com outras. O mesmo princípio. Não repreenda o tolo. Não repreenda o tolo. Repreenda quem? O sábio. Nosso coração se machucou por causa da pessoa? Não, por causa da nossa desobediência. Deus disse que a gente não devia repreender. Quando Jesus estava diante de Herodes, ele falou alguma coisa? Porque Herodes era o quê? Tolo. Avisa aquela... Hoje, amanhã, o falso milagres. Ainda não é o tempo de ser preso. Por isso a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Proteger o nosso coração.
no meio da nossa congregação, tão humilde, tão simples, eu vejo corações machucados por bobagens. Uma pessoa fica magoada porque o outro mandou uma mensagem e com uma palavrinha que tinha duplo sentido. Por conta de que sentou no lugar do outro. Alguém ficar chateado porque não falou direito com o outro. Pelo amor de Deus, irmão. Que isso? Seu coração tem que estar guardado e não exposto por conta de picuinhas e bobagens. Nós estamos diante de uma obra tão grandiosa, que é a obra de Deus, e ficar discutindo por conta de bobagem. Aí vem pessoas e diz: está vendo a igreja que não quer nada com Cristo. E aí justifica às vezes um comportamento equivocado de um ou de outro, que deveria o quê? Ser perdoado e não ser usado como justificativa para parar de vir para a igreja. Imagina. Eu vou me afastar de Cristo porque fulano de tal não é crente. E você não? Se fulano de tal não é, seja por ele e por você. O que a Bíblia diz? Levai uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nós, e eu não falo isso para nenhum tipo de ensoberbecimento, nós somos uma das últimas igrejas aqui no Brasil que estão pregando o verdadeiro evangelho. Ouça o que eu estou dizendo. O desejo de Satanás 24 horas por dia é fechar essa igreja. Não tem um dia sequer que ele não lance dardos inflamados contra essa igreja. De alguma forma exercem algum tipo de liderança nessa igreja. Todos os dias. Aqueles que de alguma forma são chamados por Deus em defesa do verdadeiro evangelho têm sido alvejados para que essa igreja se feche, para que o verdadeiro amor se perca. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a quem mais é dado, muito mais lhe pedirão. Tem um problema na sua vida? Use isso para se aproximar de Deus, e não como desculpa para se distanciar dele. Você está doente? Ore. Não,